E aí pessoal, beleza? Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto aqui diferente, tá? A gente vai falar de luneta. Eu tô gravando esse vídeo aí pro meu amigo Edinaldo, tá? Ele tem também uma luneta Diana e ele simplesmente desconfigurou a luneta dele todinha e não consegue arrumar, tá? Então o que que é a ideia, pessoal? Eu vou mostrar aqui como é que faz pra gente regular, o que que significa cada um desses itens aqui dessa luneta, tá? Eu tô com a outra aqui também, certo? Tava na roça, embora o trilho dela aqui não colabora, né? E já ganhei outra também. Então hoje a gente tá aqui no escritório ao ar livre. Então tá, vou trazer a luneta, a câmera aqui para perto, a gente vai falar um pouquinho de luneta e um pouquinho da regulagem, tá? Vamos mostrar para vocês aqui. Como exemplo, eu vou pegar essa luneta aqui. Ela é completamente a mesma coisa aqui da Diana, tá? A única coisa aqui que muda é o objetivo da Diana, que é 44. E essa aqui, a objetiva dela é 40, tá? Pessoal, é o seguinte, o que que significa 4, 16, 40? Significa que ela tem um zoom fixo de 4, vai até 16 e a objetiva 40, tá? Que seria isso aqui na frente. Qual que seria a largura do tubo aqui? 40 milímetros. Outro detalhe, pessoal, que muita gente não tem muita noção, é qual a distância você está tirando e qual a regulagem que você usa aqui no paralaxe frontal. Por exemplo, 5, pessoal, significa 5 jardas. IDS significa abreviação do inglês Yards, tá? Que é jardas em português. Uma jarda, pessoal, equivale a mais ou menos 0,91 centímetro, tá? Então seria quase 1 metro, certo? Seria 91 centímetros, na verdade seria 91 centímetros, tá? Então, se você vai atirar a mais ou menos 5 metros, você vai ter que regular aqui para 5 jardas, tá? E quanto mais você aumenta aumenta a sua distância, você vai regular, que seria 7,5 jardas, 10 jardas, 20 jardas, 35 até 150 jardas, tá? E aqui infinito aqui, tá? Lógico que depende também aqui da regulagem aqui da traseira aqui, tá? E também do zoom também, tá? Que seria 4 zoom e quanto mais você vai dando zoom, mais você vai ter que modificar aqui. Então isso é relativo, tá? Geralmente você vai atirar aqui até, lógico que também depende da sua carabina, né? Uma carabina dessa aqui consegue jogar no ponto sem perder, sem você precisar de compensar. Eu quero falar também em relação à compensação também com carabina regulada e não regulada. Por exemplo, se você utilizar o chumbo aí, um exemplo, Pro Max, né? Com essa carabina aqui até 60 metros você não precisa fazer compensação, tá? Com aquela ali até 100 metros você não precisa fazer compensação, porque relativamente, pessoal, depende do chumbo e da carabina, né? Então com essa luneta aqui você consegue jogar até 150 metros. Com aquela carabina ali você precisa já fazer a compensação até 100 metros para frente, você vai ter que compensar, tá? Eu vou colocar o scope cam, vou mostrar na prática aqui a regulagem do paralaxe frontal e também para que serve esse aqui. Pessoal, esse aqui é o seguinte, ó, quase não é usado, mas também tem a sua função. O que significa? Depende a distância que está o alvo, você pode jogar a grade para frente ou para trás e focar mais entre um e o outro, tá? Por exemplo, às vezes você é como se fosse um zoom ali de um olho. Se você consegue fazer a compensação, fazer o equilíbrio entre o alvo e a grade, então você utiliza isso aqui, né? Para não ficar só mostrando a grade e ficar desfocado o fundo, e para não ficar desfocado a grade e ficando perfeitamente o fundo. Então você regula aqui para poder ter um foco perfeito, tá bom? Então eu vou colocar aqui esse copcam para a gente fazer esse teste. Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, essa luneta aqui e essa luneta aqui é uma luneta de segundo plano. Depois mais para frente a gente fala sobre o que significa, mas vou dar uma breve para vocês. Pessoal, luneta de segundo plano, vocês precisam fazer compensação de distância. Um exemplo, se você faz a calibragem ela para 20 metros,
beleza, 20 metros vai acertar no ponto. 35 metros, ou 50 metros, na verdade, de 20 até uns 30, 40 metros você não precisa compensar. Passou disso, você vai ter que fazer uma compensação. Então, lunetas de segundo plano, você compensa na grade, compensa lá naqueles piquezinhos, né? Ou ponto, ou bolinha, você faz a compensação, tá? 100 metros, mais compensação ainda. Eu vou fazer na prática para vocês verem. Primeiro plano, pessoal, se for uma luneta de qualidade, se for uma luneta, vou falar assim, luneta acima de R$ 1.000, né, de primeiro plano, quando você dá zoom, ela já faz um cálculo automaticamente e você não precisa fazer compensação, tá? Mas tem que ser luneta de qualidade, tá? Vou colocar o zoom, eu vou colocar aqui a Scope Cam para me filmar. Vou mostrar aqui as regulagens, a distância. Vocês vão ver que quanto mais longe, mais eu tenho que aumentar aqui a regulagem aqui. No caso aqui tá 5 jardas, tá? Se eu aumentasse, né? Aqui ó, 7,5 jardas, 20 jardas, que dá mais ou menos uns 17, 18 metros. Então cada distância é uma regulagem, tá? As torres aqui, a gente sabe, é R de right, de direita, né? E aqui up para cima, e é mais ou menos nessa questão, tá? Então, eu tô ali, ó, vou colocar ali uns balões ali, na verdade já tem 2 balões ali, tem um aqui, e tem um ali, e tem outro ali, tá? No zoom, vou mostrar para vocês no zoom aqui. Olha, tem um aqui e 2 ali. Estão exatamente a quase 100 metros cada um deles. Um está mais longe um pouquinho, 110, 100 e pouquinho, que é esse aqui. O resto estão mais ou menos na mesma distância, tá? Então, vou colocar a Scope Cam aqui na carabina e a gente vai tentar acertar esses balões. E eu vou mostrar para vocês a questão da compensação de luneta com segundo plano, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, já coloquei aqui, tá? E observe que tá bem embaçado ali, ó, dá para frente, tudo mais, tá? Então, qual que é a ideia, tá? Aqui, pessoal, ela tá configurando para, vou tentar colocar um foco aqui e melhorar aqui a claridade, tá? Pessoal, observa bem que ela tá com foco. Vou tentar filmar esse frango aqui. Ela tá com foco, pessoal, para 5 a 6 metros, tá? Então observa que o frango ali, ó, tá bem nítido aqui para mim, né? Mas se eu jogar lá para frente, pessoal, observa que ela vai desfocar, tá vendo? Tem que estar desfocada. Então a cada distância eu preciso modificar o paralaxe frontal, tá? Então observa, ó, tem o zoom aqui, o zoom tá de 4, vou melhorar o zoom aqui, ó, olha só. Então observe que já deu uma desfocadinha, mas ó, tô mexendo no zoom, tá? Não no paralaxe frontal. Então pessoal, cada distância, ó, olha só, o zoom, ó, deu o zoom máximo aqui, ó, olha só o jeito que ficou, totalmente desfocado. Mas o frango ficou bem nítido para mim, né? Olha só, viu só? Aí onde entra agora a regulagem da traseiro, paralaxe traseiro. Por quê? Porque você viu que ficou a grade aqui, ó, ficou muito nítida e o frango ficou embaçado, né? Mas como a Scope Cam tá travando aqui, não tem como. Mas vamos focar agora nos alvos, pessoal. Observe que tá bem desfocada lá o verdinho, tá vendo? O que é a ideia agora, galera? A ideia é o seguinte. Vou tentar me ajeitar aqui para ficar melhor pra gente regular, tá? Olha só, qual que é a ideia, galera? Ó, observa que o verdinho, ó, tá vendo só um foco, né? Então eu vou mexer lá no paralaxe, ó. Tô girando. Atualmente, ó, ela tá em 7,5 jardas. Ó, melhorando, tô mexendo. Ó, viu que tá ficando mais nítido? Olha só, tá ficando nítido. Isso eu tô mexendo só no paralaxe frontal, certo? Olha só, o tanque ficou nítido. Então, pessoal, olha só. Olha a diferença. Talvez para vocês não fique tão nítido, porque como eu estou usando aqui a Scope Cam, não fique tão bacana. Mas eu vou tentar melhorar aqui na câmera, tá? Mas já ficou bem mais nítido, né? Olha só a diferença.
Deixa eu tentar achar aqui. Agora eu tô olhando aqui na câmera pra gente tentar achar o balão. Olha só, balão, balão. Balão. Então tá ali o balão. Então, pessoal, olha só. Viu que ficou bem mais nítido? Vou tentar dar um zoom aqui. Vou melhorar a imagem aqui. Mas observa o tanto que ficou nítido, galera. Se eu mexer, ela tá ali para mais de 150 jardas, galera. Então, agora a questão da compensação, pessoal. Se fosse me atirar com essa luneta de segundo plano, naquela mesma direção, a mais de 100 metros ou quase 100 metros, eu deveria atirar no mesmo ponto que eu estou fazendo aqui avisada, no X ali? Claro que não. Por quê? Porque quanto mais eu aumento a distância, mais eu compenso. Eu não sei exatamente quanto que eu tenho que compensar ali, mas eu preciso compensar, tá, galera? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um disparo ali de teste, né? Mas eu creio ali, como eu já conheço mais ou menos a arma e o chumbo, eu sei que aquela distância eu preciso compensar não muito, tá? Mais ou menos aqui assim, ó, nessa bolinha. Então vamos fazer um teste aqui com a PR-900G2, mais ou menos a 100 metros, e vamos ver se a gente consegue abater aquele balão, certo? Então vamos lá. Não está armada, né? Vamos lá, armei. E pegou por cima. Então é aqui, ó. Então vamos lá, galera. Ó, do lado. Viu só, galera? Eu tenho que fazer compensação, tá? Agora ali, você viu que está mais distante do que ali. Então eu tenho que atirar no mesmo ponto? Claro que não. Vamos jogar um pouquinho mais para baixo aqui. Já a gente tirou aqui naquele e esse está mais longe. Então vamos jogar um pouquinho para cima. Viu só, galera? A diferença? Vamos naqueles outros ali, galera. Ó. Eles estão mais ou menos à distância daquele outro. Devo jogar aonde? Eu tenho que conhecer a minha arma, o chumbo, a distância e qual que seria mais ou menos a compensação. Eu vou jogar no meio dos dois. Galera, pegou do ladinho, tá? Então vou jogar um pouquinho mais para cima, que às vezes a distância ali não é exatamente igual a outra. Então acabou o chumbo aqui. Eu vou usar agora, pessoal, o monotiro, tá? E vou usar o Promax. Vou abrir aqui o chumbinho. Tô pegando aqui o... Então, galera, preste bem atenção nessa questão. Distância. Qual o tipo de luneta. Então vou usar aqui o monotiro. Usar o Promax. E vamos ver. E eu tô mais ou menos uns 100 metros, tá? Aquele ali, com certeza, ela deve estar mais longe, tá? Então vou jogar aqui nesse aqui, ó. Na mosca, hein, galera? Isso com a PR-900G2 regulada. Vamos aqui novamente usar o monotiro. Vamos acertar no laranja agora, tá? Mesma posição aqui. Esse pegou um pouquinho do lado. Ventou, jogou o chumbo para esquerda. Mas continua ainda, ela ainda está com a regulagem aqui, né? Ela tem válvula reguladora, então eu dei poucos disparos, vamos continuar no mesmo ponto. Quem não tem carabina regulada, vocês precisam conhecer a carabina, porque nem todos os disparos você tem que acertar no mesmo ponto, porque cada disparo ela vai perdendo a pressão, tá? Então vamos lá. Eu tava nesse, se eu não me engano. Vamos tentar esse aqui. Pegou por cima no pau, galera. Vamos jogar aqui então. Pegou na gaia onde ela tá, por cima. Então, vamos mais um. Com certeza esse a gente vai acertar, tá? Bem aqui. Viu só? Qual a diferença aí? Galera, então,
observa bem o que é uma questão da carabina regulada, o que é questão de luneta. Presta atenção em cada disparo aí que vocês vão fazer. E vamos que vamos, tá? Eu tava com a latinha meio distante, mas eu já nem sei onde ela tá mais. Ah, ela tá ali na frente. Eu tô em pé aqui agora, não sei se eu vou conseguir acertar. Pegou do lado. Mas enfim, galera. Essa aí foi o recadinho que eu quis passar para vocês em relação a cada disparo, tá? Tô aqui, vou tirar o zoom aqui agora. Então, observa bem, distância, mexe aqui no paralaxe frontal. Cada distância é uma regulagem que você precisa ter, tá? A gente tava atirando lá, naquele local ali, aqui e aqui. Tinha 2 aqui e 2 lá, tá? Então é isso aí, galera. Valeu. R8 tá aqui no chão aqui, tá sem luneta. Tirei aqui de cima pra gente poder ter um pouquinho mais de espaço, certinho? Então, valeu.